presentes, bem como também aqueles que nos acompanham através da transmissão desta Santa Missa. Estamos iniciando o tempo da Quaresma, este tempo de 40 dias que antecedem a festa principal da nossa fé cristã, a festa da Páscoa. Celebramos a Páscoa a cada domingo. Todo domingo nós celebramos a nossa Páscoa semanal. Celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. E uma vez por ano celebramos a nossa Páscoa anual, de uma forma mais solene, uma vez que este tempo de Páscoa vai se estender por 50 dias. E tanto a Páscoa semanal, a cada domingo, como a Páscoa anual, da qual nós estamos nos preparando, quer nos preparar para a nossa Páscoa definitiva, que um dia nós haveremos de participar. A Páscoa, como bem diz em grego, quer dizer a passagem da morte para a vida eterna. Um dia todos nós faremos esta Páscoa, a mesma Páscoa de Jesus, que também desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia. Portanto, em Cristo nós morremos, com Cristo também nós ressuscitaremos. E o Senhor então nos instrui a cada domingo, nesta Páscoa semanal, e também neste tempo quaresmal, a cada ano, o Senhor quer também, por meio da sua palavra, também nos conduzir a nos prepararmos cada vez mais para que o nosso coração, a nossa consciência, a nossa alma esteja cada vez mais então preparada para esse encontro definitivo com o Senhor, para essa Páscoa definitiva. E neste primeiro domingo então da Quaresma é-nos proposto então as tentações pelas quais Jesus sofreu, que são muito semelhantes também às tentações que hoje nós vivemos. Interessante notarmos que o início do Evangelho diz justamente que Jesus, depois de ter sido batizado por João, cheio do Espírito Santo, retirou-se do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde esteve ali durante 40 dias e 40 noites. Vejam, meus irmãos, as tentações pelas quais Jesus sofreu não foram um imprevisto. Não, as tentações que Jesus sofreu não foi imprevisto, mas foi uma consequência da opção feita por Jesus, porque foi justamente a partir do batismo de Jesus no Jordão, quando ele foi ungido pelo Espírito Santo com força, com poder, é que ali ele iniciou a sua missão, a missão que norteou a sua vida, a missão, o mesmo sentido pelo qual, o mesmo intuito pelo qual ele veio a esse mundo, o mesmo intuito pelo qual ele se deixou batizar por João Batista no Rio Jordão, o mesmo intuito que acompanhou toda a vida de Jesus até a cruz, e a ressurreição como confirmação do Pai pela fidelidade que Jesus teve a essa missão. Qual é a missão de Jesus? A única missão pela qual Jesus veio ao mundo, pela qual Jesus sofreu, padeceu a morte e voltou para junto do Pai, como cumprimento desta missão, a salvação dos homens. Foi para isto que Jesus veio. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio ao mundo porque nós estávamos perdidos, condenados à morte eterna. Nós estávamos condenados à destruição eterna. Nós estávamos todos perdidos, meus irmãos. O nosso fim já estava predestinado. O nosso fim seria a destruição, a morte eterna. E o Filho de Deus aceitou vir do mais alto dos céus, descendo da sua condição divina, esvaziando-se de si mesmo,
e assumindo em tudo a condição humana, se fazendo em tudo igual a nós, menos no pecado, e se fazendo igual a nós, se submeteu em tudo, até mesmo a ser tentado pelo diabo. Mas como eu disse, as tentações não foram um imprevisto, mas as tentações pelas quais Jesus passou foram consequência da opção que Jesus fez. Porque o que o diabo queria e o que o diabo quer até hoje, com cada um de nós, quer nos desviar do caminho. O diabo quis desviar Jesus da missão que ele havia assumido. O diabo quis iludir Jesus, seduzir Jesus, para que Jesus pudesse desviar-se do caminho pelo qual ele tinha optado, do caminho pelo qual o Pai havia traçado para ele, e ele, obediente à vontade do Pai, confiante na bondade do Pai, no amor do Pai, ele cumpria a vontade do Pai. Porque quando a gente diz fazer a vontade de Deus, parece que é um peso, parece que não tem outro jeito, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Fazer o quê? É isso? Não, fazer a vontade do Pai era o prazer de Jesus. Eis que venho, ó Pai, com prazer fazer a vossa vontade. Portanto, vejam, realizar a vontade do Pai era aquilo que dava prazer a Jesus. E o que o diabo quis fazer? O diabo quis iludir Jesus, seduzir Jesus, para mostrar que existia ou existiria uma outra forma de sentir prazer que não cumprir essa missão. Por isso, no final do Evangelho diz que depois de terminada a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Quando é que o diabo vai retornar? Na hora da morte de Jesus. O diabo vai retornar na hora da ceia. O diabo vai tentar ainda tirar Jesus do objetivo dele, que está tão próximo, que é a sua morte na cruz. Portanto, na véspera da sua paixão, na última ceia, o diabo vai novamente tentar Jesus. O diabo vai querer fazer com que Jesus fuja, com que Jesus se livre, renuncie ao plano, ao projeto do Pai, à vontade do Pai. E Jesus permanece fiel a essa vontade. Portanto, vejam, o diabo também quer nos tentar. Todas as vezes que a gente quer se aproximar de Deus, todas as vezes que a gente quer percorrer esse caminho de salvação, o diabo quer nos seduzir, nos iludir e fazer-nos pensar de que há uma forma de chegar à salvação do nosso jeito, do nosso modo. E o diabo então tenta nos iludir e nos seduzir. Porque vejam, meus irmãos, o diabo não é como muitas vezes ele foi representado, um bicho feio, com chifres, etc. Se fosse assim, seria muito fácil vencer o diabo, a gente ficaria muito longe dele, né? Mas não, o diabo é belo, o diabo é sedutor, o diabo é atraente, o diabo, justamente com as tentações, ele quer justamente iludir o homem e seduzir o homem, e para que o homem se deixe levar pelas suas tentações. E foi o que ele fez com Jesus, através destas 3 tentações, que são interiores. Vejam, as 3 tentações pelas quais o diabo afrontou Jesus, ou tentou Jesus, foram para provocar o interior de Jesus. E também assim é o nosso. As tentações, podem observar, elas não vêm de fora, as tentações saem daqui de dentro de nós. É de dentro que o diabo tenta nos tirar, porque se ele consegue dominar a nossa consciência, o nosso coração, a nossa vontade, aí então todas as outras ações já estão ganhas, né, por ele. Portanto, a luta para vencer as tentações são interiores. No entanto, como bem disse o início do Evangelho, o Espírito estava em Jesus, e o Espírito também está em nós, porque nós também um dia fomos batizados,
nós recebemos o Espírito de Deus. Todos nós temos a graça do batismo, que é a força para vencer as tentações. É o que nós rezamos no dia do batismo. Lembrai-vos, Senhor, desta criança, que muitas vezes deverá enfrentar as tentações do maligno. Libertai-a do poder das trevas e dai-lhe a força de Cristo. E quando o padre unge o peito da criança, o padre reza exatamente também nesse sentido. O Cristo Salvador te dê a sua força, que Ele penetre na sua vida, como este óleo em teu peito, que a força de Cristo penetre na tua vida. Portanto, meus irmãos, nós temos a força do Espírito, nós temos a força de Cristo para vencer as tentações. É preciso então, como bem fez Jesus, tomar consciência disso e manter-se fiel à graça do batismo. Manter-se fiel à graça que um dia nós recebemos. E manter-se fiel significa renovar todos os dias esta graça que está em nós, tomando consciência da graça que está em nós. Renovar essa graça do batismo todos os dias através da prática da fé. Por isso, vejam, a cada domingo nós renovamos também o nosso batismo. E a cada ano, por ocasião da quaresma, nós também renovamos a graça batismal, através da penitência, da oração, das práticas de penitência, desta preparação para a Páscoa, até chegarmos à festa da Páscoa propriamente. Sobretudo na noite da Páscoa, no sábado santo, na vigília pascal, nós iremos justamente renovar as promessas do nosso batismo. Renunciar ao demônio, renunciar às suas seduções, renunciar às suas obras. Então vejam, nós temos a força de Cristo para vencer as tentações. E das 3 tentações às quais Satanás submeteu Jesus, a primeira tem origem na fome, na necessidade material. Se és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. Vejam, meus irmãos, o diabo se aproveitou da necessidade de Jesus. Jesus, diz o Evangelho, sentiu fome. E quando Jesus sentiu fome, o diabo se aproximou. Meus irmãos, assim também é na nossa vida. O diabo se aproxima de nós nos momentos de necessidade, de vulnerabilidade. O diabo se aproxima de nós para nos oferecer justamente prazer, satisfação, que muitas vezes nós não estamos encontrando. Não estamos encontrando na fidelidade que nós temos. É o que acontece muitas vezes. O diabo entra nos lares, ele tenta contra as famílias, ele tenta contra um casal. Por quê? Porque muitas vezes eles já não estão conseguindo viver, estão em dificuldade, portanto estão sentindo necessidades. E o diabo entra e diz, como se estivesse dizendo, como disse para Jesus: eu posso preencher a sua necessidade, eu posso lhe oferecer isso ou aquilo. E o que nós fazemos? Ou nós optamos como Jesus e nos mantemos firmes à palavra de Deus, porque em todas as tentações Jesus diz, a Escritura diz. Vejam, Jesus tinha muito presente o que Deus diz. O que Deus diz? O que Deus fala? O que a palavra de Deus me diz? É importante viver e seguir a palavra de Deus. E Jesus tinha muito presente diante dele, não só o conhecimento da palavra, mas a prática da palavra. Porque conhecer a palavra, o diabo também conhecia. Tanto que na última tentação, o diabo diz para Jesus: olha, lança-te daqui de cima a baixo, porque a Escritura diz que os anjos vão te segurar. Então o diabo conhecia também as Escrituras, no entanto não a praticava. Portanto, não basta só conhecer a palavra, é preciso praticá-la para ter as forças para vencer as tentações.
Depois o diabo mostrou a Jesus todos os reinos da terra e disse que tudo seria de Jesus se Jesus se prostrasse diante dele, se Jesus prestasse um culto a ele. Vejam, meus irmãos, aqui está nessa tentação, a tentação que nós também temos, que é da ilusão do poder. O diabo ofereceu o poder para Jesus sobre todos os reinos, e Jesus venceu a tentação. Jesus diz: não, não, Senhor, só a Deus prestarás culto, a mais ninguém. Meus irmãos, talvez essa tentação também seja nossa. Nós também, de certa forma, às vezes nos deixamos iludir pelo poder de governo, pelo poder dos cargos, das funções que nós podemos adquirir na sociedade, lá no nosso trabalho, enfim, até às vezes dentro da própria casa. Queremos afirmar uma posição de poder para, de certa forma, termos as pessoas prestando culto a nós, né? E isso nos satisfaz, isso nos dá prazer, é ou não é verdade? Cuidado, porque isso pode ser também uma tentação. Isso pode iludir, porque o poder passa, e as pessoas muitas vezes não te respeitam pelo que você é, mas pelo poder que você tem sobre elas. E quando você já não tiver mais esse poder, elas não vão te respeitar. Por isso, em outras passagens do Evangelho, Jesus vai nos ensinar que o verdadeiro poder, a verdadeira autoridade está em ser e não em ter. A verdadeira autoridade está no exemplo, no testemunho. Ele tem autoridade, porque ele vive aquilo pelo que ele prega, aquilo pelo qual o Pai o enviou. E por fim, o tentador vai propor a Jesus que realize um milagre espetacular, que Jesus se lance lá de cima, da parte mais alta do templo, e se lance para baixo, porque os anjos vão segurá-lo, e etc, etc. Vejam, meus irmãos, o diabo quer que Jesus teste Deus, prove Deus, coloque Deus à prova. É isso que o diabo quis que Jesus fizesse. É essa tentação que muitas vezes também nós temos, de provar a existência de Deus. Se o Senhor existe, faça isso. Se o Senhor existe, me ajude nisso. A gente parece que quer também provar que Deus existe. Se Jesus pulasse lá de cima, é como se Jesus quisesse provar o Pai, provar o amor do Pai, provar a fidelidade do Pai. E não, Jesus, ao vencer a tentação, quer nos ensinar que a Deus não se prova, a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Feliz quem confia em Deus, mesmo quando tudo vai dando errado na vida. Feliz quem confia em Deus, mesmo quando a gente está passando pelo pior sofrimento da vida. Feliz quem confia em Deus. Jamais provar Deus, jamais querer pôr Deus à prova, porque Deus, na verdade, é sempre fiel e é preciso acreditar sempre nele. Portanto, meus irmãos, é preciso imitar Jesus. E vejam, Jesus não venceu as tentações porque ele era Deus. Ele não usou do poder divino para vencer nenhuma tentação. Muito pelo contrário, ele cederia à tentação se usasse do poder para si. Se ele transformasse a pedra em pão, para si. Se ele lançasse lá de cima para provar a Deus, para si mesmo. Então vejam, Jesus não usou do poder divino para vencer as tentações, mas Jesus venceu as tentações como homem fiel a Deus, diferente. E por que Jesus venceu as tentações como homem? Para mostrar que nós também podemos vencer. Nós também podemos vencer as tentações se nós tomarmos consciência da graça que está dentro de nós. O mesmo Espírito que estava em Jesus, o mesmo Espírito que conduziu Jesus ao deserto, o mesmo Espírito que sustentou Jesus por 40 dias e 40 noites afora, esse mesmo Espírito nos foi dado pelo batismo. Portanto, nós também temos a capacidade e a força
para vencer as tentações. E nesse tempo da quaresma, então, que nós renovemos esse espírito que está dentro de nós, através da oração, da participação nos sacramentos, através das penitências. Tudo isso é uma forma de nós trabalharmos o nosso interior e de tomarmos consciência da graça de Deus que está em nós, porque as tentações existem, as tentações vão sempre existir, e as tentações, o tentador vai sempre querer nos desviar. É o que ele fez desde o princípio, é o que ele fez com Adão, com Eva, e vai fazer conosco também. Ele quer tentar nos desviar e quer que nós aprendamos a justificar também os nossos pecados cometidos pelas tentações, porque isso também é um mal. Às vezes a gente faz alguma coisa errada, a gente sabe que está errado, mas ainda assim a gente fica justificando. Eu fiz isso porque ele fez isso também, né? Eu peguei porque ele tem demais, né? Não se justifica o erro, né? Não, jamais justificar. Adão também justificou, Eva também justificou. Nós comemos porque a serpente ficou aqui dizendo que podia comer, né? Então, que a gente jamais se justifique diante do pecado, mas que a gente aprenda a acreditar na graça de Deus, a confiar na misericórdia do Senhor e a buscar esforçar-se a cada dia para vencer o mal, para vencer o pecado, e se viermos a pecar, que tenhamos a coragem de nos arrepender e de buscarmos superar o pecado e viver na graça para alcançarmos a salvação. É isso que Deus espera de nós. O tentador vai querer nos desviar disso, mas que a nossa fidelidade a Deus seja hoje e sempre a nossa força. Assim seja. Amém.